Olá, eu me chamo José Arilson Pires Alves Filho e fui bolsista no projeto Pandemia no âmbito do neocapitalismo, o Brasil no contexto pandêmico da primeira metade do século XXI, a vigência 2020-2021, e que tem como título de plano de trabalho Pandemia Crítica, reflexões sobre a pandemia do século XXI, sendo orientado pela professora doutora Thelma Dias Fernandes. Esse trabalho se propõe cumprir os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Número 4, educação de qualidade. E número 10, redução das desigualdades. Durante o ano de 2020, a sociedade global enfrentou uma crise humanitária a partir do surgimento do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Durante a história, vimos que diversas crises profundas afetaram a humanidade e propõem colocar em evidência os contrastes, as fragilidades e as tensões vividas por cada sociedade histórica, considerando também seus sistemas políticos e econômicos. A sociedade capitalista não se vê livre de tais crises. O filósofo alemão Friedrich Engels analisou que as crises fazem parte do sistema capitalista e têm como função valorizar a superprodução e a concentração de renda. Devemos levar em consideração que analisar crises históricas é algo comum dentro da ciência história, mas torna-se complexo analisar a crise quando se vive a mesma, pois os historiadores são pessoas de seu próprio tempo e, assim, sofrem a influência de fatores que compõem a sociedade de sua época. O objetivo da pesquisa é analisar os textos compilados pela editora N-1, através da coleção Pandemia Crítica, sobretudo no que se atribui às diversas particularidades do neoliberalismo e de seu envolvimento na vida contemporânea, considerando que a experiência trágica da pandemia viral, tanto no que diz respeito ao próprio momento da pandemia, como aos momentos que irão se suceder, nos permitirão observar como se dão as ações humanas através do tempo e como estas afetam a natureza a partir da biopolítica e da necropolítica. Além disso, a pesquisa também buscou analisar a influência do capital financeiro, das grandes empresas, as modificações afetivas, a globalização e o consumismo, que vem cada vez mais aumentando as desigualdades sociais, por exemplo, o racismo e as segregações. Para o desenvolvimento da pesquisa, primeiramente foi necessário selecionar os textos no acervo disponível na coleção Pandemia Crítica no site da editora N-1, selecionados os textos, sendo eles Bem-vindo ao Estado Suicidário, de Vladimir Safatli, Epidemiologia Política, de Danitshausen Mizoguchi e Eduardo Passos. É o Capitalismo Estúpido, de Maurício Lazarato, tradução de Beatriz Said. O Inimigo Não é o Vírus, de Clara Bazar. Foi realizada análise acerca dos textos, tomando como referência obras anteriores dos autores e autora, tendo em vista perceber a linha de pensamento seguida por cada um dos autores e da autora, e como os textos se relacionam. A pandemia do SARS-CoV-2 abalou, mesmo que por um momento, a sociedade capitalista, com o mundo cada vez mais conectado em todos os sentidos. Vimos um desastre local se transformar num horror mundial. Mesmo partindo de um contexto global, a pesquisa tenta focar no Brasil. É a partir desse contexto que é possível relacionar os textos selecionados e, ao ler e analisar os acontecimentos pandêmicos, podemos notar que a crise sanitária destaca a contradição existente entre capital e trabalho. Observamos o mundo dos negócios juntamente com o desejo de reabrir as fábricas e movimentar os trabalhadores de volta à produção. Confirma, assim, uma verdade já dita antes e questionada, de que sem a exploração do trabalho não há lucro, sem lucro não há capital. E a partir dessas análises que conseguimos perceber um Estado totalmente aparelhado com os interesses do mercado e do capitalismo, sendo ele próprio incapaz de gerenciar crises, sendo elas de qualquer espécie. Sua preocupação agora não é mais a proteção de sua população,
e sim aqueles que devem morrer em favor do lucro e da produção. Portanto, partindo do que foi explorado com base nos textos selecionados, e tentamos compreender um pouco do que acontece com o mundo, e principalmente em território brasileiro com a pandemia que atinge essa primeira metade do século XXI. Dificilmente é possível concluir concretamente as consequências desse quadro, pois ainda estamos vivenciando a pandemia. Contudo, é legítimo afirmar que, através das análises, se fez notar as mudanças e as continuidades nas relações existentes na sociedade. Totalizando assim, posso afirmar mais uma vez que o que está escrito nessa pesquisa também faz parte da vivência do autor como pessoa durante a pandemia, principalmente a fase inicial. Espero que esse projeto de iniciação científica e seus resultados sirvam futuramente para outras pesquisas que visem analisar o período estudado.